Fala, meu povo, fala, minha pova, chegando na área com mais uma edição do Mengão em Dois Palitos, o seu resumo diário de notícias do Flamengo, atualizar aí sobre o mercado, o Wendel, Claudinho, De La Cruz e as saídas. O Flamengo está oficializando em breve a saída do Matheus Gonçalves, que será emprestado rumo ao Bragantino, trazer todos esses detalhes. Tem mais um atacante deixando o Flamengo, vamos trazer tudo aqui para vocês e opinar também sobre o Matheus Gonçalves. O que eu acho disso, né? É bom? É ruim o Matheus Gonçalves ser emprestado ao Red Bull Bragantino? Eu falei sobre no Twitter, repercutiu bastante e eu vou trazer aqui esse debate em vídeo com vocês. Mas antes disso, eu preciso agradecer. Muito obrigado a todo mundo que fortaleceu o manifesto. Bateu os 2.000 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que está ajudando o canal a se tornar cada dia maior e mais forte. E se você está aqui e ainda não é inscrito, tá dando mole, tá dando mole. Deixa o dedo no like aqui embaixo, fortalece demais o nosso canal e se inscreve pra gente ficar aí cada vez mais forte e o manifesto alçar voos cada vez mais altos, beleza? Agora, bora para o vídeo. Bora começar falando sobre o mercado da bola e atualizar aí com as últimas do mercado. E a grande novidade é que o Wendel, enfim, depois de sumir durante o final de semana, o Wendel, enfim, embarcou para a Rússia. Ele mesmo postou uma foto dentro do avião de partida para a Rússia. O Wendel era esperado pelo Zenit e até pelo seu agente no final de semana, o seu agente que foi até a Rússia para negociar com o Zenit uma possível liberação ao Flamengo. O Wendel era esperado ainda no final de semana para iniciar essas tratativas, mas não apareceu e só embarcou para a Rússia na noite desse domingo. A tendência é que ele chegue nas próximas horas e aí sim a negociação comece a andar. Flamengo e o Wendel já têm um acordo, já se acertaram em questão salarial, em questão de tempo contratual, mas aí falta o Zenit. A ideia do Flamengo é ter o Wendel por empréstimo com opção de compra. Lembrando que pelo Claudinho o Flamengo já fez uma primeira proposta, a ideia é comprar os direitos econômicos do Claudinho, mas pelo Wendel a ideia primária, a princípio, a ideia do Flamengo é tê-lo por empréstimo com opção de compra. O Wendel então desembarcando na Rússia, as coisas devem começar a andar e o Flamengo corre contra o tempo, porque a janela fecha na semana que vem, mas se o time quiser ter os reforços já nas oitavas de final da Libertadores, precisa inscrevê-los até o dia 29 no máximo. A janela vai até na quarta-feira, dia 2 de agosto, mas o prazo de inscrição das oitavas de final da Libertadores é um pouquinho antes, um pouquinho mais curto. E se o Flamengo não conseguir contratar os jogadores até essa data? Não tem problema. Vai poder ter os jogadores na Libertadores, só que nas próximas fases. As oitavas, mesmo que se o Flamengo contratar, as oitavas eles não poderão jogar se forem regularizados somente depois do dia 29. Se forem regularizados, contratados, regularizados, e o Flamengo avançar de fase na Libertadores, aí eles podem ser inscritos normalmente e jogar as quartas de final. E no caso da Copa do Brasil, a semifinal já é quarta-feira agora, jogo de ida, então está fora de cogitação o Flamengo ter novidades para essa partida, mas se contratar depois disso, antes da janela e regularizá-los, pode jogar o jogo de volta sem nenhum problema, que acontece só no dia 16 de agosto. Então o Flamengo corre contra o tempo porque falta uma semaninha aí apenas para o fechamento da janela. Tem essa questão do Claudinho, tem a questão do Wendel. Claudinho e Wendel aí são as duas prioridades do Flamengo nesse fechamento. A questão do Claudinho, a gente falou do Wendel, agora falar do Claudinho rapidamente, não tem nenhuma novidade. O Zenit fazendo jogo duro, inclusive o Claudinho foi relacionado e jogou os 90 minutos da estreia do Zenit na partida de estreia, né, do Campeonato Russo. Então, assim, negociação difícil, o Flamengo está otimista, mas os russos estão fazendo um jogo duro e só vão liberar se chegar uma boa proposta. Principalmente porque agora eles estão com dinheiro no bolso, já que o Malcom foi vendido por 60 milhões de euros ao Al Hilal, time do Jorge Jesus. Então, não tem motivo do Zenit precisar de dinheiro e querer, né, se desfazer, no caso, entre aspas, negociar dois dos seus principais jogadores, ou três, né, caso o Wendel também seja negociado. O Wendel, Claudinho e Malcom são os três principais jogadores do Zenit aí na última temporada, foram os três jogadores principais do Zenit na última temporada, então com o Malcom negociado, a questão do Claudinho fica ainda mais difícil. Então, qualquer novidade você sabe, a gente traz aqui para vocês. E falando sobre o De La Cruz, nos últimos dias aí surgiu que a Lazio estaria forte atrás do De La Cruz, e a informação que eu tenho é que não tem nada de Lazio, tá? Fui atrás apurar sobre, e o que me falaram foi,
fizeram sondagens, a Lazio, outros times da Europa fizeram alguma sondagem, mas não tem nada. Hoje, o que tem é a proposta do Flamengo. E com o Flamengo, o River já falou que não quer negociar. Se for para negociar, é pelo valor da multa e só recebendo esse valor à vista. Então, é algo que fica muito complicado do Flamengo, mas o De La Cruz segue na mira do Flamengo, pode ser até um plano de urgência caso o Flamengo não tenha sucesso nas negociações de Claudinho ou de Wendel lá com o Zenit. Mas qualquer novidade pode ficar tranquilo que a gente traz aqui no Manifesto Rubro-Negro. E se tem jogador podendo chegar, tem jogador aí deixando o Flamengo. Vamos falar agora sobre dois Mateus, duas joias aí podendo deixar o Flamengo. A primeira delas, o Mateusão, centroavante da base, centroavante do Sub-20 do Flamengo. Segundo o Globo Esporte, o Mateusão está sendo negociado com o Shabab Al-Ahly, time do Emirados Árabes, por cerca de 2 milhões de euros, um pouco mais desse valor, cerca ali de 10 milhões, 11 milhões de reais. O Flamengo está negociando o Mateusão com o clube do Emirados Árabes, porém tem outros clubes tentando intervir nessa negociação e atravessar, né, essa negociação. Flamengo que tem 45% dos direitos econômicos do Mateusão, os outros 45% são do América Mineiro e os 10% restantes são do próprio jogador. Então, nos próximos dias aí, o Flamengo pode oficializar essa venda e tem dinheiro em caixa chegando aí pelo jovem atacante do Sub-20. Outra joia da base que também está deixando o Flamengo é o Matheus Gonçalves. Flamengo e Red Bull Bragantino trocaram aí as minutas para um empréstimo do Gonçalves até o final da temporada. Não tem valor de passe fixado, não tem opção de compra. O Gonçalves vai ser emprestado até o final da temporada e no fim do ano eles renegociam para ver se esse empréstimo é prolongado por mais um período. A ideia do Flamengo é que o Gonçalves tenha minutos e jogue. E aqui deixando até minha opinião sobre, eu já falei sobre no Twitter, repercutiu bastante. Para mim, a transição do Matheus Gonçalves no Flamengo foi muito ruim. Foi e ainda é muito ruim. Por quê? O Gonçalves tem apenas 17 anos. É um jogador que estava no seu primeiro ano do Sub-20. Ainda, né, tem idade para estar no seu primeiro ano do Sub-20. No Sub-17 ele já fazia chover. E havia expectativa no ano passado que ele jogasse a Copinha. Flamengo que vem disputando os campeonatos cariocas com o time Sub-20. Então a expectativa era que o Gonçalves jogasse a Copinha e fosse até um dos protagonistas dessa Copinha. Não aconteceu. Segundo eu apurei, o Flamengo enxergava que ele era muito jovem e que tinha a oportunidade de jogar outras Copinhas pela frente. Por isso optou por não inscrevê-lo na Copinha do ano passado. O mesmo aconteceu esse ano. Não jogou a Copinha sob a mesma justificativa. É que ele é muito jovem e tem muitas copinhas pela frente. Tem só 17 anos, pode jogar aí mais 3 anos de Copa Rio São Paulo, de Júnior. Só que o que aconteceu na situação do Gonçalves? A situação dele mudou muito rápido. Ele não jogou a Copinha, logo foi alçado ao profissional e o Vitor Pereira começou a utilizar o Gonçalves. Ele entrou um jogo, mudou a cara da partida, começou a entrar direto no segundo tempo, cair nas graças da torcida, virar um jogador importante naquele time do Vitor Pereira. Talvez a única coisa boa que o Vitor Pereira tenha tido no Flamengo foi as entradas do Matheus Gonçalves durante as partidas, porém, logo quando o Vitor Pereira foi demitido, chegou o Jorge Sampaoli, que optou por não utilizar o Gonçalves. Como ele já estava no profissional, acabou virando um reserva, tem pouquíssimos minutos com o São Paulo, ele tem pouco mais de 20 minutos, em 25 jogos do São Paulo ele jogou pouco mais de 25 minutos, então ele acabou virando um reserva no profissional, e aí ele não jogava nem no Sub-20 e nem no profissional. E quando você tem uma joia desse tamanho, com esse potencial, e você precisa lapidar, como que faz para lapidar um jogador desse? Dando experiência, dando rodagem para ele ganhar físico, para ele sentir a pressão, para ele viver os ambientes do jogo, sentir a torcida, seja no Sub-20, seja no profissional. E o Gonçalves no Flamengo não estava conseguindo jogar em nenhum nem outro por causa disso. Ele caiu num limbo, onde ele não descia para o Sub-20, mas também não entrava nos jogos da equipe profissional.
E aí não tem como desenvolver, não tem como essa promessa virar realidade se ela não jogar. Por isso, eu sou a favor e estou curiosíssimo para ver o Gonçalves desempenhando o seu futebol no Red Bull Bragantino. É um time conhecido já por utilizar jovens jogadores, por apostar na base em jovens promessas, em jovens talentos do país. E o Gonçalves lá certamente vai ter minutos e possivelmente ser importante nessa reta final de temporada do Bragantino. E aí sim, viver a experiência de jogo, ganhar porte físico, viver o ambiente das partidas, sentir a pressão do torcedor dentro e fora de casa. Então vai ser importante para ele, vai ser importante para o Bragantino certamente e para o Flamengo também, que não vai desperdiçar mais uma grande joia, né? A tendência é que o Flamengo não desperdice essa grande joia, colocando ela num limbo onde ela não atuava nem na base e nem no profissional. Então, fica aqui minha opinião, falei isso no Twitter e deu bastante repercussão. Então, estou trazendo aqui para vocês. E aí eu peço para vocês deixarem nos comentários o que vocês acham dessa transição que foi feita com o Matheus Gonçalves, se vocês são a favor desse empréstimo, o que vocês acham, por que o Sampaoli não utiliza o jovem talento do Flamengo, poderia muito bem ter ganhado mais minutos com o Sampaoli. Então, deixa aqui nos comentários. E antes da gente terminar o vídeo, se você ainda não deixou o seu like, botãozinho de like aqui embaixo, só clicar no like, se inscreva no canal, se inscreva no Manifesto. Como eu falei, Manifesto bateu os 2.000 inscritos, então eu te agradeço também se você é inscrito. Muito obrigado por fortalecer o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, dá essa moral, só clicar aqui embaixo, não paga nada, é de graça e me ajuda demais, beleza? Agora eu tô indo nessa, valeu, abraço, saudações rubro-negras, fui!